Olá, meus amigos. Estamos a começar mais uma semana e este será o primeiro dia, ou seja, o primeiro vídeo e o primeiro dia também da semana. Imaginem uma pessoa que constrói uma casa sem licença, muda-se para lá, vive nela durante meses e só depois vai pedir à Câmara Municipal que aprove a construção. É mais ou menos isto que está a acontecer neste momento com a nova, ou a dita nova Constituição da Guiné-Bissau. E hoje quero juntar tudo o que já fomos analisando, artigo por artigo, nos últimos vídeos, para chegar a uma conclusão que, sinceramente, me parece inevitável. Este processo é ilegal desde a raiz e o referendo de 30 de agosto não resolve esse problema, apenas o disfarça. Comecemos pela origem. É muito importante. A 26 de novembro de 2025, um grupo militar interrompe o apuramento das eleições presidenciais e legislativas e diz que depõe o presidente Umaru Sissoko Embalo, ou seja, o candidato, seria mais correto, e impede a divulgação de resultados que até hoje nunca foram conhecidos oficialmente. 12 dias depois, a 8 de dezembro, o autodenominado Alto Comando Militar promulga sozinho, sem consulta a ninguém, uma carta política de transição. Esse documento, escrito pelos próprios autores do golpe, que cria 4 órgãos novos: um presidente da República de Transição, o próprio Alto Comando Militar, um governo de transição e um Conselho Nacional de Transição com 65 membros. Nenhum destes órgãos resulta de eleição. Todos resultam de nomeação pelos militares que tomaram o poder pela força. E, coincidentemente, a maioria dessas pessoas que faz parte do Conselho Nacional de Transição era apoiante de Umaru Sissoko Embalo. É neste mesmo Conselho Nacional de Transição, um órgão de nomeação militar, que um mês depois, a 13 de janeiro de 2026, aprova a Lei Constitucional número 5/2026, que estamos a analisar nesta série. E aqui está o primeiro problema jurídico de fundo. A Constituição de 1996, que esta lei substitui, reserva a competência de revisão constitucional à Assembleia Nacional Popular, eleita, e exigia a maioria de 2/3 dos deputados em efetividade de funções. O Conselho Nacional de Transição não é a Assembleia Nacional. Não tem um único deputado eleito pelo povo guinense. É, na melhor das hipóteses, um órgão de nomeação política criado por decreto militar a exercer uma competência que em qualquer Estado de Direito pertence exclusivamente a um corpo legitimado pelas urnas. Não estamos perante uma simples revisão de artigos. Estamos perante a escrita de uma Constituição inteiramente nova, por um órgão sem qualquer mandato popular para o fazer. Vejam bem a gravidade disto à luz da própria lógica interna do texto. O artigo 2º da dita nova Constituição diz, e cito, que a soberania nacional reside no povo e que o povo exerce o poder político diretamente ou através escrito exatamente por quem não tinha esse mandato. E depois há a segunda camada do problema, que já vimos em detalhe num vídeo anterior, que é a sequência temporal. O artigo 152, o último artigo do texto, diz que a Constituição entra em vigor na data da sua publicação no Boletim Oficial. Essa publicação já aconteceu em fevereiro, ou seja,
Segundo a letra do próprio texto, essa Constituição já está formalmente em vigor há meses, aplicada por um regime que ele próprio criou. E só agora, em agosto, 7 meses depois, é que se pergunta ao povo se quer que ela entre em vigor. Isto inverte a ordem lógica de qualquer processo constituinte legítimo, que exige sempre a validação popular antes da entrada em vigor, nunca depois. Na prática, o referendo de 30 de agosto não decide se a Constituição entra em vigor. Decide se o povo aceita ratificar a posteriori algo que já foi imposto. E se ainda com comparação direta à Constituição de 1996, que o mecanismo clássico de fiscalização da constitucionalidade das leis desapareceu. Sobra apenas uma faculdade discricionária do Presidente. No artigo 80 ou 80, número 3, que ele próprio decide se ativa ou não. E já agora, esse mesmo artigo remete para uma alínea errada do texto, a linha U, que trata de acreditar embaixadores estrangeiros, quando deveria remeter para a linha V, sobre a promulgação de leis. É um erro de redação revelador do descuido com que este texto foi produzido. Sobra ainda um Tribunal Constitucional mencionado no artigo 100, número 5, que nunca chega a ser criado em lado nenhum da Constituição. Ou seja, quem escreveu esta Constituição também se certificou ativamente ou por negligência de que ninguém teria depois uma via clara para a desafiar juridicamente. Se este trabalho de legislação vos parece útil, subscrevam o canal e ativem as notificações. É o vosso apoio que permite continuar a fazer este tipo de análise, vídeo após vídeo, com o rigor que este momento da história da Guiné-Bissau exige. Quero agora mostrar-vos como este desenho institucional já não é apenas teoria. Já está a produzir efeitos concretos e seletivos sobre pessoas reais. Peguem no artigo 71, número 3, que exige residência permanente no território nacional nos 5 anos imediatamente anteriores a qualquer candidatura presidencial. Domingos Simões Pereira saiu para Lisboa a 23 de julho, mas fê-lo com autorização judicial expressa, por motivos médicos, com a prisão preventiva suspensa apenas 3 meses e continua sujeito a um processo penal em curso na Guiné-Bissau. Já o Umaru Sissoko Embalo está fora do país desde o dia a seguir ao dito golpe há quase um ano, em fuga por território marroquino, senegalês e congolês, sem qualquer autorização das atuais autoridades guineenses. Se este artigo fosse aplicado com rigor e de forma igual a ambos, é Embalo quem teria o problema mais sério de elegibilidade. Mas quem decide a aplicação desta regra é a Comissão Nacional de Eleições e o Supremo Tribunal de Justiça, ambos reconfigurados sob o próprio regime de transição. Uma regra escrita por quem depois, ou diz que depois Embalo, aplicada por instituições nomeadas pelo mesmo regime sobre a elegibilidade do próprio homem que esse regime diz ter derrubado. Não é preciso grande esforço de imaginação para perceber o potencial de uso seletivo desta cláusula contra políticos da oposição ao regime e ao próprio Embalo. A comunidade internacional já identificou o problema de fundo, mesmo sem entrar em todo este detalhe, artigo por artigo. A Guiné-Bissau foi suspensa tanto da CEDEAO como da União Africana, precisamente ao abrigo da doutrina sobre mudanças inconstitucionais de governo consagrada na Declaração de Malabo. O Conselho de Paz e Segurança da União Africana continua, reunião após reunião,
a acompanhar a situação a partir dessa mesma premissa. Houve uma ruptura da ordem constitucional, não a sua defesa, ao contrário do que o próprio Alto Comando Militar alertou quando disse, passo a citar, que a situação, ou seja, que a intervenção vinha restabelecer a legalidade constitucional. E dentro do próprio país, 4 organizações da sociedade civil, o CTO Bissau e Fórum de Paz, a Voz de Paz, a UANEP Guiné-Bissau e a Liga Guinense dos Direitos Humanos exigiram a 18 de julho a suspensão do referendo, denunciando exatamente os mesmos pontos que aqui reconstruímos a partir do texto. Falta de diálogo alargado, população sem conhecimento do conteúdo, prazo insuficiente, suspensão das próprias atividades partidárias durante o processo e eliminação do controle da constitucionalidade. É realmente incrível o que se está a passar na Guiné-Bissau. É simplesmente surreal. É verdade, e tenho de ser justo com o argumento contrário, que o Supremo Tribunal de Justiça emitiu parecer favorável à realização deste referendo. Mas, ao mesmo tempo, tenho também que reconhecer que o Supremo Tribunal de Justiça atualmente carece de credibilidade, porque já tomou várias decisões no passado que foram contrárias às leis da Guiné-Bissau. Este parecer que o regime de transição invoca sempre que é confrontado com a questão da legalidade. Mas um parecer processual sobre a organização de uma votação não responde à pergunta de fundo. Tinha o Conselho Nacional de Transição um órgão, nem sequer sem qualquer mandato eleitoral, competência para escrever do zero uma Constituição inteiramente nova? E pode um tribunal, ele próprio, integrado na estrutura herdada e dependente institucionalmente dos novos poderes, de facto, ser o único juiz dessa própria questão, sem qualquer outro mecanismo de controle disponível a mais ninguém? São perguntas que ficam sem resposta. A minha conclusão, depois de ler este texto, artigo por artigo, ao longo destes vídeos, é que não se trata de uma reforma constitucional normal, ainda que imperfeita. Trata-se de um processo de autolegitimação. Um grupo que tomou o poder pela força escreveu as regras que quer que passem a vigorar. Aplicou-as antes de perguntar, fosse o que fosse, ao povo. Retirou do texto os mecanismos que permitiriam a qualquer cidadão desafiar judicialmente essas mesmas regras. E agora pede, através de um referendo organizado pelas próprias instituições, que a população valide tudo isto num único dia de votação, na época das chuvas, com pouco mais de 1 mês e meio de antecedência. Cada uma destas peças isolada já seria motivo de séria preocupação em qualquer democracia. Juntas, descrevem um processo desenhado para produzir um resultado, não para o submeter de facto a escrutínio popular, livre e informado. Isto não significa que o resultado do referendo de 30 de agosto esteja decidido à partida, já que não temos provas, nem que a votação não tenha consequências reais. Significa isso sim que quem for votar deveria fazê-lo sabendo exatamente quem escreveu este texto, em que circunstâncias e o que ela retira silenciosamente ao poder de fiscalização que qualquer cidadão guinense deveria ter sobre os seus próprios governantes. Fica, como sempre, o convite para ler um texto integral desta dita lei constitucional, fazerem uma comparação com aquela Constituição de 1996 e acompanharem nos próximos vídeos deste canal o desenrolar deste processo até o referendo e as eleições gerais de 6 de dezembro. E como eu gosto de dizer, até ao próximo vídeo.